Olá, no ar Casa Ideal, e hoje nós vamos falar sobre prosperidade na decoração. Isso aí. Como? Através do Feng Shui, essa arte milenar chinesa que a gente tem trazido aqui para o nosso programa e tem tanta gente interessada e pede muito mais sobre esse assunto. Então, dá uma olhadinha nisso aí, vamos falar muito mais sobre prosperidade. O Feng Shui é a harmonização do ambiente. Mas por quê? O que é isso? Olha só, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo. Isso é física. É você fazer uso de uma técnica milenar chinesa, que é essa técnica com esse nome bonito, Feng Shui, que quer dizer o seguinte: Feng quer dizer vento e Shui quer dizer água. Então, juntando essas duas palavras, vento e água, a gente tem o seguinte: o vento quer dizer movimento e a água quer dizer fluidez. Então, juntando isso, você tem essa técnica que é de harmonização do ambiente, que ela faz com que tudo naquele ambiente ele flua e ele se movimente. Por quê? Já dizia Einstein o seguinte, que nós somos formados por átomos, nós somos energia pura. Nós, seres humanos, tudo que está ao nosso redor, tudo que tem na nossa natureza, ele nada mais é do que energia condensada. Então, se é energia condensada, essa energia tem vida. Certo? E essa energia faz com que exista trocas com os seres humanos que estão naquele ambiente. Então, olha só, vou dar um exemplo. Se você chega num ambiente limpo, arrumado, cheiroso, organizado, o que ele faz com você, esse ambiente? Faz com que você sinta, por exemplo, paz, serenidade. Então tá havendo essa troca. Agora, se você chega num ambiente hostil, um ambiente onde teve muita briga, muita depressão, muita tristeza, você sente aquele ambiente carregado, não é verdade? Quem já não sentiu isso? Com certeza você já sentiu isso. E também outros ambientes te fazem querer comer mais, outros ambientes te fazem querer dançar, se movimentar, quer dizer. Então, dessa forma, a gente consegue constatar que o ambiente, ele faz essa troca de energia com o ser humano e acaba influenciando na gente. Então, essa técnica milenar chinesa, que é o Feng Shui, ela tem esse propósito de harmonizar o ambiente para que as energias Qi, que eles chamam, as energias positivas, elas interfiram na sua vida. Então, vai funcionar como âncoras, como propagandas. Então, você vendo determinados cantos que te lembrem essa coisa positiva, isso vai ancorar em você e as coisas vão acontecendo. Mas essa é uma técnica que tem que ser assim muito estudada. É uma técnica que a gente poderia ficar assim um ano todo fazendo programas sobre isso. É uma técnica que tem vários consultores, estudiosos que se desenvolveram nisso. Tem várias escolas, faculdades, a escola do chapéu negro, a escola da bússola, que praticam isso, que levam em conta os 5 elementos: água, terra, fogo, ar, metal, mais os símbolos do taoísmo chinês e mais uma série de coisas. Mas existe uma maneira bem simples de fazer o Feng Shui. Agora, o que é prosperidade e como colocar isso na nossa decoração? Gente, prosperidade nada mais é do que você se sentir feliz, virtuoso, indo para frente, progredindo. Só que isso é tudo muito relativo. O que é prosperidade para um é diferente de prosperidade para outro. Então, essa técnica milenar chinesa dos 5 elementos nada mais é do que física quântica. Nada mais é do que esses gatilhos que a gente coloca na decoração para
nos lembrar e nos fazer atingir aquele objetivo de harmonizar essa área da nossa vida através da decoração. Agora, nada tem de religião e você pode usar isso também como simplesmente uma técnica para decorar, né? Estamos aí começando novo, tô aqui toda de amarelo, que é uma das cores que são usadas quando a gente busca através da decoração a prosperidade. O que a gente tem a fazer é conhecer e talvez usar isso como uma técnica para dar um toque na decoração, para dar uma mudada. E mudando o seu meio, você muda, ou melhor, você mudando, todo o seu meio muda. A partir de hoje, eu te garanto que você vai ficar mais próspero. Se você prestar atenção nas nossas dicas de Feng Shui, que a gente vai falar muito da área da prosperidade, que é inversa à área do sucesso. Então, sempre a gente trabalha, uma área por vez dentro do Feng Shui. Senão, é muita coisa para a gente transformar de uma vez só. Isso, às vezes a gente não consegue lidar com tudo. É como eu já falei aqui. Imagina se você for fazer uma transformação inteira em você, uma plástica em tudo. Os efeitos colaterais vão ser muito pesados a curto prazo. A longo prazo está ótimo, mas a curto prazo esses efeitos vão ser muito pesados. Então, melhor a gente ir lidando com uma área do baguá por vez, mexendo nisso na nossa decoração, e aí a gente vai harmonizando isso e vai sentindo os benefícios na nossa vida. E eu gosto sempre de trabalhar, então, com a área escolhida e também com a área oposta, porque a gente consegue equilibrar isso e aquilo que às vezes falta de espaço numa área para a gente usar como instrumento de decoração, a gente compensa na outra. Então, na área da prosperidade, a área inversa é a área do sucesso, da fama. E se a gente vai se tornar mais prósperos a partir de hoje, gente, por quê? Porque a gente vai fazer, através da transformação externa, a transformação interna. E o Feng Shui é isso, não tem nada de mágico. Ele tem de fazer com que você foque, pare para pensar nesse assunto e ele seja um gatilho para a sua vida. E aí, como tudo é vibração, na energia tudo é matéria, tudo é energia quântica, isso começa a fluir, porque nós somos feitos da energia Qi, conforme o Feng Shui, e essa energia Qi, que é energia boa, ela precisa fluir nos nossos ambientes, e eu vou te dizer como. E assim nós vamos atingir a prosperidade. E nós, sendo mais prósperos a partir de hoje, acho que é muito importante, antes de eu começar a dizer as técnicas, a gente parar para pensar sobre o que é isso. Por quê? Porque é muito sério. Para muitos, prosperidade nada mais é do que uma evolução dos bens materiais, uma evolução da matéria. E aí muita gente, quando começa a ganhar mais dinheiro, fica mais rico, evolui na matéria, pira. Esquece os valores, esquece o porquê disso, esquece o porquê que estava buscando isso. Então, acho muito sério, enquanto a gente estiver fazendo a transformação nos nossos ambientes em busca de mais prosperidade, a gente parar para pensar nisso. Por quê? Porque o que é ser próspero? É relativo, é muito relativo, mas hoje a gente vai focar em ser próspero no sentido de ser mais virtuoso, ser mais feliz, ser mais afortunado, ter mais bens materiais, só que parou. Para que isso? Isso tem que ter um porquê, gente. Isso tem que ter um objetivo. Isso não pode ser apenas a evolução material pela evolução material. Na prosperidade, quando a corrente da vida corre igualmente com os nossos desejos,
Fujamos sempre de todo orgulho, altivez e arrogância. Não adianta você ser próspero e se transformar num ser insuportável. E aí vai. Se quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter sucesso, por 100 anos, cultive gente. Sucesso e prosperidade são consequências prêmios pelo esforço e pela atitude sincera e verdadeira de caminhar. E aí chegou onde eu queria. Vamos falar de prosperidade, mas, gente, a gente pode ter um monte de técnicas, um monte de dicas, a gente pode fazer uma série de coisas, mas você quer ser próspero? Vamos trabalhar, gente. Essa é a primeira atitude para ser próspero. Vamos nos mexer. Te espero depois dos nossos apoiadores para a gente conversar então sobre as técnicas, as dicas e como ativar a área da prosperidade dentro do Feng Shui para fazer com que essa energia flua. E olha lá, vamos fazer sempre pensando em o que é ser próspero e como usar isso da melhor maneira como ser humano. E para alcançar a prosperidade, você tem que determinar os seus objetivos mais importantes, trabalhar constantemente no seu autoaprimoramento, dar um significado especial para cada dia, ter uma atitude positiva diante da vida e perseguir a genialidade na sua atividade profissional. Resumindo, no próximo bloco e no outro nós vamos falar de técnicas de como fazer isso, mas gente, tenha em mente o seguinte, tem que trabalhar, tem que se mexer, e tem que buscar essa prosperidade. Espero daqui a pouquinho. Então, mostro para vocês, aí no Bagua, que essa ferramenta de diagnóstico das nossas áreas dentro do nosso ambiente, para trabalhar cada uma delas, buscando harmonização. Eu mostro para vocês, então, onde está localizada essa área da prosperidade. Roda aí. Prosperidade, que é ligada a assuntos referentes a dinheiro, e o elemento desta área é a madeira e a cor é o roxo. É aqui que se concentram suas perspectivas financeiras. Então, esse canto da prosperidade, ele também é chamado em algumas escolas como o canto do dinheiro, da riqueza e bênçãos que nos são oferecidas pelo abundante e poderoso universo que nos rodeia. Então, essa é a parte do ganho material. É bom manter aqui objetos em movimento, como o sino dos ventos, os móveis, as fontes ou os peixes vermelhos em aquários. E é um lugar, gente, que não pode ter entulho, não pode ser depósito. Como o dinheiro é uma coisa que entra e sai, entra e sai, entra e sai, é um canto que tem que ter muito movimento. Primeira dica, então, para a gente fazer é aplicar o Feng Shui no seu ambiente, que são as limpezas. A gente precisa da limpeza física do ambiente, da limpeza energética e da limpeza mental. A limpeza física se desfaz, se desapegue de tudo que não te faz bem, de tudo que você não está usando, de tudo que está quebrado. Por quê? Porque a prosperidade, ela é cíclica. Então, se você não tem espaço para as coisas novas, entende-se que nada está te faltando, que você já tem abundância. A partir do momento que você se desfaz dessas coisas, começa então a energia a fluir, começa a existir a troca, começa a existir o desapego, a existir esse espaço para a prosperidade, para a abundância entrar. Então a primeira coisa, gente, abre espaço para o novo e se desfaz das energias estagnadas. A energia estagnada é o que não faz com que a gente seja pessoas prósperas. Então a gente tem que fazer que isso tudo flua. Então a primeira coisa, gente, é a limpeza física.
chega de bagunça e vamos doar isso para outras pessoas. Vamos fazer essa troca com outras pessoas. A outra limpeza, então, é a energética. É a limpeza que faz com que a gente, então, faça com que essa energia flua nos nossos ambientes. Para isso, a gente usa objetos que se movem. Os chineses acreditavam que uma maneira de você ser próspero era você morar perto de um rio, com o rio passando na frente da sua casa. Por quê? Porque daí essa energia está sempre fluindo. Afinal, Feng Shui é isso. É vento e é água. Agora, como morar na frente de um rio? Então, se a gente não consegue estar lá, vamos trazer o rio para nossa casa, vamos trazer a água para nossa casa, vamos trazer as coisas náuticas para nossa casa, através das fontes. Então, a fonte na entrada, ela tem esse objetivo de fazer com que tenha esse objeto com a água em movimento. E por que na entrada? Porque na entrada está a área da prosperidade e porque é quando a gente chega trazendo muita coisa da rua, trazendo muitos acontecimentos. Então ali ela já transforma essa energia, ela já transmuta. Feng Shui da prosperidade é isso, é transmutação, é renovação, é troca, é trocar a energia estagnada pela fluidez. Então a fonte ela tem muito essa função, sem contar aquele barulhinho da água, né? Que aquilo lá já é uma coisa que nos transporta para muitos lugares bons. E a fonte também, ela acaba trazendo os elementos da natureza para dentro da nossa casa. Né? Porque ela acaba tendo pedras, água, planta. Então a fonte é um dos instrumentos mais fortes para a limpeza energética do seu ambiente, que é essa limpeza para tirar energia parada, energia pesada, estagnação. Agora, outra coisa é se livrar daquilo tudo que você não curte. Um presente que você está lá, deixando no teu ambiente, porque em consideração a alguém, gente, não te faz bem, vende, doa, troca. Né? Hoje tem um monte de sites de troca, tem sites de venda de coisas usadas, ou então doa, gente. Aquilo que ele pode não ter mais função para você, pode ter uma função muito nova, pode ter um ressignificado, pode ter uma outra história para outra pessoa, gente. Desapega, doa, abre espaço. Então se desfaz daquilo que não te traz coisas boas. Outra coisa da limpeza energética é o sal grosso. Ah, gente, será que isso funciona mesmo? Olha, existem vários estudos científicos do poder do sal grosso. Vou falar para vocês disso. Existe hoje uma ciência que se chama haloterapia, que é a terapia do sal. Ela é muito usada usada na medicina alternativa como uma forma de você melhorar a respiração, de você curar a depressão, de você melhorar dores de reumatismo, eczemas. O sal é um cristal e por isso ele tem ondas eletromagnéticas. Ele tem a mesma onda da cor violeta. A cor violeta é uma cor que vibra e ela vibra com ondas que tem o poder de influenciar na nossa espiritualidade, no nosso estresse, na nossa calma. E assim como as ondas do rádio têm uma frequência, que por isso que elas chegam até a gente, as ondas do celular, as cores também têm isso. O Feng Shui faz isso através dessa vibração, dessa energia Qi. E assim o sal grosso, gente. Visto do microscópio, o sal bruto, ele além de revelar que ele é um cristal,
ele é formado por pequenos quadradinhos de cubos achatados. Então, as energias densas, elas costumam ficar nos cantos, onde tem coisa parada, onde circula pouca coisa. Então, esses cristais, eles conseguem também captar isso tudo. Usa-se muito ele no lado esquerdo na casa. Você pode pegar um copo, colocar esse sal. Se quiser, você pode colocar também outras pedras, outros cristais. E há quem diga que ele funciona muito bem com 8 hastezinhas de canela. Ele pode ser medido por radiestesistas. Então, realmente, ele tem essa propriedade. Essa terapia, a haloterapia, ela vem ganhando espaço cada vez maior. Ela é uma excelente prática, então, da cura dessas doenças que eu falei, respiratórias, da pele, depressão. Halos é um termo que vem do grego, quer dizer sal. E essa terapia, ela é praticada desde a Idade Média. Se sobreviveu até hoje, é porque ela realmente traz resultados. E lá pela Idade Média, mineiros poloneses começaram a testemunhar esses efeitos do sal grosso. Quando a sua função respiratória, sua capacidade pulmonar tinham sido muito melhoradas depois de trabalhar em cavernas de sal. Nos dias de hoje, dá para se recorrer a esse tratamento em spas, onde eles têm a sala toda revestida desse material, ou então eles fazem banhos de salmoura, ou então faz os famosos banhos de sal. Mas hoje a gente vai se ater ao poder do sal como limpeza energética, como mais um dos remedinhos de cura dos nossos ambientes. Então o sal grosso, ele é cientificamente comprovado de que ele tem esse poder de limpeza energética, sim, porque ele atua como um condutor elétrico, desmagnetizando, puxando aquela condensação de íons, que são as energias negativas dos íons. Por isso que a gente fala que ele tira energia negativa. É legal você trocar isso aí a cada 15 dias, ou quando você sentir que precisa ser trocado antes disso, pega e descarta. Não reutiliza esse sal, não coloca a mão nesse sal, descarta ele e reutiliza daí o copo, então usa um copo descartável. Essa limpeza física e essa limpeza energética, que são as fases iniciais para a gente deixar o nosso ambiente, a nossa decoração e a nossa vida mais prósperas, ela não funciona se você não fizer uma limpeza mental. Agora, fazendo essas faxinas, fazendo essas mudanças no seu ambiente, começa a acontecer uma limpeza mental. Só que essa limpeza mental, gente, a gente tem que estar atento todos os dias. E o que é a limpeza mental? É você viver o hoje, tá? Não ficar se apegando às coisas do passado e nem ficar excessivamente ligado às coisas do futuro. É você viver o hoje. E qual que é a técnica para a gente viver bem o hoje? Uma delas é sorrir. Sorrir, sorrir, sorrir. Né? Porque daí a vida fica mais leve. E a vida ficando mais leve, a gente vai esquecendo aquelas coisas do passado, que normalmente são âncoras que nos seguram. E lógico que o futuro vai ser uma consequência muito legal disso. E limpar o seu ambiente dessa energia estagnada e das coisas físicas que te fazem ficar lembrando de coisas muito do passado, muito do futuro, também vão te ajudar nessa limpeza mental. Tem uma frase que eu adoro do Dalai Lama que eu vou compartilhar com vocês, olha só. Nunca estrague o seu presente por um passado que não vai te dar futuro nenhum. Show, né? Então, isso é a limpeza mental. As outras dicas são aquelas que a gente sempre fala quando a gente fala de Feng Shui. Não guarde o lixo,
nem o físico, nem o mental, nem o energético se desfaz disso todos os dias. Cuidado aonde você coloca os recipientes para lixo. Recicle, porque reciclar, o próprio nome já diz, já faz um movimento. E nunca deixe os seus recipientes de lixo perto do fogão. Fogão é um elemento de muita atenção dentro do Feng Shui, principalmente da prosperidade. Porque é através do fogão que a gente traz para dentro do nosso ambiente o elemento fogo, que é esse elemento que queima, que é esse elemento que purifica, que é esse elemento que traz energia. Então o fogão, gente, outra dica, ele tem que estar sempre limpo, brilhando, conservado. Uma maneira de você fazer também limpeza mental é cuidar do seu fogão. Vai lá, limpa ele, tudo direitinho, cuida, deixa ele cheiroso, sempre, toda hora. Porque ele é esse instrumento, ele é a presença do fogo dentro da casa. Isso também pode ser feito também com lareiras. Hoje tem muitas lareiras elétricas, né, que são ecologicamente sustentáveis e corretas, mas o fogão, além de tudo, ele é o que prepara o nosso alimento. Ele é aquele que nos abastece. Então, o fogão, gente, ele não pode estar nunca quebrado, mal cuidado, sujo. Deixa sempre seu fogão zeradinho. E sempre os compartimentos para lixo longe dele. Outra dica de prosperidade. A abundância, ela bate a nossa porta. Então, a nossa porta de entrada, às vezes ela tá lá com o trinco caindo, depois eu arrumo. A chave não abre direito, depois eu faço isso. Tá meio emperrada, depois eu mando arrumar. Gente, se você chega em casa e já tem problema para entrar dentro de casa, você quer que a prosperidade entre? Então, a porta da entrada, ela tem que estar também sempre zeradinha e bem cuidada. Então, quando você chega em casa, a porta já abre sem estar emperrada, a casa já está toda cheirosa, a aromaterapia é muito importante dentro da prosperidade, porque você já chega, então, num outro clima, né? E há aqui algumas escolas de Feng Shui que colocam... que existem alguns símbolos que a gente pode colocar dentro da porta que eles nos trazem prosperidade. A estrela de 5 pontas, eu gosto muito de colocar o crucifixo, o Espírito Santo, e cores também funcionam como isso, e espelho. Por quê? Porque o espelho, ele direciona e reflete energias. Então, o espelho na porta, refletindo coisas que vêm da entrada, é como se quando alguma energia ruim fosse bater a tua porta, ele refletisse e mandasse para fora. Então, espelho também é muito usado na porta. Por isso que dentro da decoração é muito usado em hall espelho. Não é só porque ele amplia, porque ele fica bonito. É porque também ele reflete as energias negativas e direciona a energia ti. Quem não gosta de flor, de verde, quando a gente chega em casa, quando a gente está no nosso ambiente e tem um ramalhete de flores, ou então tem plantas, isso nos traz várias sensações, que são... primeiro, de vida, né? Porque planta é vida. Então, os vasos, eles têm muito essa função também de movimentar essa energia Ti. Ele também é um instrumento de cura das energias estagnadas. Ele pode ser usado também na limpeza física, além de ser lindo e decorativo. E existem algumas espécies de flores que são ainda mais usadas nisso. Por exemplo, o bambu. Por quê? Porque o bambu, ele... além de funcionar com pouco sol, podendo ser usado no interior e no exterior, ele é uma planta flexível. E a gente tem que ser assim. A gente tem que, como dizem, aqui no nosso Paraná, enverga, mas não quebra, não é? Então, o bambu, ele tem essa flexibilidade. Ele acaba sendo mais uma propaganda, mais um gatilho na nossa cabeça, de lembrar que assim tem que ser nossa vida, como o bambu.
Flores amarelas e flores vermelhas são flores da prosperidade, porque o amarelo é a cor da prosperidade e o vermelho é a cor daquela área inversa à prosperidade, que é a área do sucesso. Então, flor vermelha, flor amarela, além de todas as suas propriedades, só pela sua cor e só por ser uma coisa viva, elas trazem, então, abundância. O girassol é muito usado nisso. E então, uma coisa que não pode faltar na casa: verde, o amarelo e o vermelho. Então, a gente pode fazer isso usando plantas, por exemplo. Eu adoro a bromélia, por exemplo, porque ela já traz a flor vermelha e já traz o verde. Outra dica: hoje em dia, cada vez os espaços são menores, as famílias estão mais corridas e não sentam para estar juntos na mesa de jantar. A mesa de jantar, muitas vezes, ela é substituída por aquele balcão americano, pela televisão. Não, gente. Uma maneira também de você ter prosperidade é você cuidar bem dos membros da sua família. Então, às vezes, pelo menos uma vez por dia, reúna a sua família, ou você mesmo sozinho, senta numa mesa de jantar para ter esse momento de conversa, esse momento de se alimentar direito, esse momento de paz, esse momento de pausa. Então, a mesa de jantar, é importante que ela esteja sempre bonita, sempre com muita luz, que você pode fazer isso também através de peças com dourado, peças com prata, ou peças em cristais, em vidro, que trazem essa cor, essa coisa do brilho, da luz, né? E por isso que a gente sempre coloca no centro de mesa peças bonitas, coloca flores e frutas, que também são um símbolo de prosperidade. Cuidado com os ladrões de abundância. Ladrões de abundância são aqueles que estão dentro da tua casa e vão lá e roubam seu dinheiro. E sabe o que é isso? São os banheiros. O banheiro tem que estar sempre arrumado e tem que estar sempre de porta fechada. Os estudiosos do Feng Shui acreditam que deixar a porta do banheiro aberta, ela suga a energia boa do ambiente. Então, porta fechada, sempre no banheiro. Falar sobre a prosperidade, gente, é um assunto muito longo. Então, daqui a pouquinho, depois dos nossos apoiadores, eu vou mostrar para vocês como identificar especificamente a área da prosperidade na sua planta. Por quê? Porque às vezes a planta ela é toda irregular, mas eu vou te mostrar como fazer isso, você vai conseguir fazer sozinho. Daqui a pouquinho te espero. De volta ao terceiro bloco do Casa Ideal de hoje, falando da prosperidade. Nós já falamos tanta coisa aqui hoje sobre esse assunto dentro da decoração. Agora, faltou, então, eu contar para vocês como é que a gente pode identificar especificamente dentro de todas as áreas do Feng Shui, qual que é a área da prosperidade dentro da sua planta. Vamos lá, é facinho. Se você não tem o Baguá, baixa ele da internet, me escreve que eu te mando, ou então aprende agora a fazer, tá? Pega um papelzinho, faz um quadradinho, né? Localiza o centro, que é o da saúde, e divide ele em 8 partes. Tá aí. Com isso aqui, você vai colocar ele na planta da sua casa. Quando eu falo planta, gente, é a planta baixa. É o desenho da sua casa, o layout visto de cima. Não importa se essa planta é menor que esse baguá ou é maior que esse baguá. Por quê? Porque essas linhas, na perspectiva, elas são infinitas. Então, você coloca ele sempre no centro, localiza ele e daí você prolonga. Tá. Peguei essa plantinha aqui, ó. Essa planta baixa de um apartamento, que ela é toda irregular. Porque você colocar o baguá numa área quadrada, sempre com a área do trabalho alinhada com a porta de entrada,
Ele é fácil, né? Agora, como fazer em áreas onde a planta ela é toda irregular? Aí é que tá. O que você pode fazer aqui, nessa planta irregular? A gente sempre fala que você pode aplicar o Feng Shui, micro ou mais macro. Você pode fazer ele considerando como referência o apartamento todo, nesse caso, ou então só um ambiente, ou então delimitar áreas, tá? Então, aqui no caso, olha só o que a gente vai fazer. A mesma planta, eu estou mostrando para vocês que eu localizei o baguá aqui no centro para diagnosticar onde está essa minha área da prosperidade. Aqui, a gente completou essa planta. Você pode fazer isso. Você pode pegar essa planta irregular e transformar ela, então, ou num quadrado ou num retângulo, completando essas áreas como a gente fez aqui, tá? Só que daí você vai ver o seguinte, que, por exemplo, nessa área aqui, que é a área da espiritualidade, tá faltando área. Então, a sua área da espiritualidade, ela está concentrada mais aqui. Por quê? Porque está faltando. Então, você vai precisar de uma grande atenção nessa área e daí que entra a importância das áreas inversas, que é essa área aqui da espiritualidade, seria a área da prosperidade. Então, você vai ativar ainda mais essa área da prosperidade. Por quê? Porque daí está fazendo efeito na da espiritualidade. Então, olha só, quando a gente completa a planta, ela vai ter áreas faltando que você vai ter que ativar ainda mais a área inversa. Você trabalha aqui, ok? Aí, nesse caso aqui, tá vendo que o baguá, ele acaba tendo áreas sobrando. Então, acontece isso em formas irregulares. Você, quando completar, vai ter áreas faltando, vai ter áreas sobrando, e daí você vai ativando as áreas inversas. Outra coisa, como a gente pode trabalhar com as áreas inversas, você pode também aplicar o baguá. Por exemplo, você centraliza o trabalho aqui. E você só trabalha, então, com as 4 áreas do baguá e a área central. E todas essas áreas aqui que ficaram faltando, você vai potencializar a área inversa. Por quê? Porque às vezes algumas plantas são assim. Tudo é uma questão de referência. Essa aqui, ó, voltando para essa plantinha, é um caso que você poderia ter aplicado só meio baguá, porque a porta se localiza aqui, ó, nessa entrada. Então, você pode trabalhar só com metade do baguá, porque daí você teria ele localizado aqui nessa parte central e essas áreas sobrando, e as áreas todas que faltaram, você ativa a área inversa. Ou fazer aquilo que a gente sugeriu, que é prolongar as áreas. Agora, outra dica. Eu apliquei realmente o Feng Shui a pedido da dona desse espaço nesse ambiente. Qualquer dia eu vou trazer. Gente, ficou muito legal. Vou trazer então esse apartamento todo pronto, todo cuidado com Feng Shui, todo cuidado, ele todo harmonizado com as técnicas do Feng Shui, que nada mais são do que técnicas também de decoração. Agora, olha aqui como é que a gente aplicou aqui. Eu nem prolonguei aqui e eu nem deixei a área do baguá sem utilizar. Eu reduzi a planta. Olha só essa dica. Então, eu usei essa área aqui, ó. Eu usei isso
isso, essas áreas aqui ficaram de fora, e aí vou mostrar melhor. Então, ficou assim. Em vez da gente ter área sobrando, área faltando, como é uma opção, é uma referência para você trabalhar o Feng Shui, eu reduzi. Por quê? Porque hoje a gente está falando especificamente da área da prosperidade. E a área da prosperidade, ela estava totalmente inteira dentro dessa planta. Então, eu reduzi aqui o baguá e aí eu espalhei ele aqui dentro. A porta ficou um pouquinho para fora, mas a área do trabalho foi colocada aqui. E o resultado da localização das áreas ficou esse. A do trabalho, a da sabedoria, a da família, da prosperidade, a do sucesso, a dos relacionamentos e a da criatividade. E aqui o centro vital. A maneira como ativar isso tudo, a gente tem um programa que fala um pouquinho sobre todos os remedinhos, sobre todas as curas, sobre todas as ativações de todas as áreas. Mas hoje a gente se focou na área da prosperidade. Então, tudo aquilo que a gente falou que é importante ter na casa para que a prosperidade flua, você pode espalhar ou concentrar mais na área da prosperidade. E junto a isso ainda tem outras dicas, que é o uso do amarelo, é você colocar aí nessa área muitas coisas que lembram prosperidade. Então todas essas dicas que a gente deu hoje de prosperidade, você pode concentrar elas só nessa área. Aqui nesse exemplo de planta, ela caiu no quarto da menina, no quarto de criança. Você imagina a área da prosperidade no quarto da criança. Então, o quarto da criança é sempre bagunçado, cheio de informações. Por isso, então, a gente vai ativar muito mais o lado oposto. Passamos essas orientações para crianças, colocamos um painel amarelo lá, colocamos aqui no cantinho símbolos que a gente passou aí para você, que são símbolos da prosperidade. Tem também o que eles chamam de vaso do dinheiro, que é legal colocar. Agora, ao meu ver, é muito bacana a gente ter a área da prosperidade no quarto da criança, por causa da energia da criança, né? E da movimentação que tem nessa área. Essa área aqui, ó, pelo menos dessa criança, ela não para. É um entra e sai o dia inteiro e ela vai manter arrumadinha. A gente reforçou bastante o amarelo aqui dentro, que era uma cor que ela gostava, e potencializamos a área inversa. E chegamos ao final do caso ideal de hoje, falando sobre a prosperidade. Além da gente dar aí todas essas dicas para que o seu ambiente faça com que as áreas da sua vida sejam mais harmônicas, ou o inverso, que a sua postura diante da vida faça também com que o seu ambiente mude. O maior segredo da prosperidade, sabe qual que é? Chama-se trabalho. E ore, gente, ore muito a Deus para que você, eu, todos nós tenhamos muita saúde, para que assim a gente consiga então ter uma vida próspera todos os dias. E outra coisa, que a gente sempre saiba o que fazer com a prosperidade que venha a nossa vida, que a gente tenha sempre boas atitudes diante da prosperidade. Porque Montesquieu, adoro frases, Montesquieu disse o seguinte: a adversidade, ela é a nossa mãe. A prosperidade, ela é apenas a madrasta. Então, não saber o que fazer com a prosperidade,
acaba nos trazendo problemas e trazendo problemas para o mundo. E olha, gente, vista-se muito de amarelo nesse ano, curta muito o Casa Ideal que a gente faz com tanto carinho para você, vibre sempre muito positivo, tenha muita luz na sua vida, curta muito sol e lembre-se daquela frase que a gente iniciou, que nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. Afinal, gente, a vida é hoje, a vida é o presente, a vida é um presente de Deus. E uma ótima semana para você, te espero no próximo Casa Ideal. Beijos, tchau!